Olá, feliz domingo para você. Vamos ao estudo da lição número 5, a parte de domingo, falando sobre a ressurreição de Moisés. Já que estamos estudando sobre a ressurreição antes da cruz. Obviamente que a ressurreição de Moisés é cercada de todo um mistério maravilhoso, mas um mistério desvendado. Deus fez questão de nos dar essa revelação para que nossa confiança no poder da ressurreição seja mantida. A verdade da ressurreição é tão preciosa que nós nem precisamos de muitos argumentos para estar justificando a ressurreição. Por isso que as pessoas hoje têm tantas doutrinas mirabolantes sobre a imortalidade da alma, criando todo um conceito para desacreditar aquilo que seria a principal obra de Jesus depois da cruz, a sua ressurreição. Se Jesus tivesse parado a vida dele apenas no Calvário, isso seria impressionante, mas gratificante e sobrenatural foi a sua ressurreição. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: se a nossa esperança está apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E ele também escreveu: se Cristo não ressuscitou, nós estamos mentindo. É vã a nossa fé, porque Jesus Cristo, ressuscitando, confirmou a nossa fé. Imagine Jesus Cristo ressuscitar Lázaro, morto há 4 dias. Como isso foi impressionante para as pessoas. Todo mundo sabia da morte de Lázaro e a ressurreição dele foi cercada de uma bênção especial. Todo mundo sabia que a filha de Jairo havia morrido. Tanto que quando Jesus chegou na casa de Jairo, as pessoas choravam por causa da morte da menina. E quando Jesus disse: ela está dormindo, riram-se dele porque eles tinham certeza que a menina estava morta. O filho da viúva de Naim, sendo levado ao cemitério, todo mundo sabia, ele estava morto. E Cristo parou o funeral e levantou o moço ali da sua cama funerária. Foi um milagre impressionante. As pessoas viram um prodígio através da ressurreição. O interessante é que a doutrina da alma imortal, da reencarnação, da alma consciente, cai por terra diante da verdade da ressurreição. Impossível questionar a ressurreição com tantos exemplos. Já pensou? Uma pessoa boa que Jesus amava, que estava no céu, ser retirada do céu para a terra, seria muita maldade? Cristo não faria isso com Lázaro, nem com a filha de Jairo, nem com o filho da viúva de Naim. Jesus Cristo, ele amava as pessoas. Por isso que a doutrina da morte, ou seja, da alma consciente, não tem base bíblica. É apenas uma invenção humana, é apenas uma interpretação humana do que acontece na morte. A Bíblia diz em várias passagens: a pessoa morreu, o fôlego volta para Deus e o pó volta para a terra. Isso é mencionado, não há projeto, não há pensamento, não há interferência. Qualquer interferência em nome de uma pessoa morta é operação de demônio, não é de Deus. Falemos então agora de Moisés, essa pessoa maravilhosa, esse profeta que tinha um relacionamento com Deus, é assim maravilhoso. Deus até disse para Arão e para Miriam: eu falo com os profetas através de sonhos, eu me manifesto através de visões, mas com o meu servo Moisés é diferente. Eu falo com ele face a face, como qualquer pessoa fala com seu amigo. E então Deus disse a Miriam e a Arão: não temestes falar contra o meu servo? Então Deus tinha um amor muito grande por Moisés. Moisés oferecia sacrifícios por sua própria vida. Então Moisés, ao morrer com 120 anos, ele foi ressuscitado por Jesus Cristo. Vejamos a pergunta número 1. Como a ressurreição física de Moisés foi retratada na Bíblia? Judas capítulo 1, verso 9 diz assim: mas o arcanjo Miguel, o próprio Jesus, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar maldição contra ele. Mas Jesus disse: o Senhor te repreenda, Deus te repreenda. Lucas 9, 28, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias apareceram. E o relato diz assim: e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Jesus a Pedro, Tiago e João e subiu o monte para orar. Estando ele orando, transfigurou-se diante deles, e a aparência do seu rosto ficou transfigurado, e a sua roupa brilhante e muito resplandecente. E eis que estava falando com Jesus 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte.
a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que com ele estavam, quando despertaram, viram a sua glória. Aqueles 2 homens que estavam com ele. Disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Que tal fazermos aqui 3 tendas? Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E dizendo ele isto, veio uma grande nuvem que os cobriu com sua sombra, e eles temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se por aqueles dias e não contaram nada a ninguém do que tinham visto. Então, para a pergunta, como a morte de Moisés, a sua ressurreição física é retratada na Bíblia? Moisés morreu e ressuscitou. Jesus ressuscitou Moisés, apesar do diabo reclamar a posse do corpo dele. O diabo não reclamava a posse da alma, mas reclamava a posse do corpo, porque o espírito de vida seria colocado no corpo de Moisés. Na transfiguração, Moisés esteve com Jesus para apoiá-lo no sacrifício que faria por todos nós. O comentário que podemos fazer sobre isso é que no relato da morte de Moisés, que está em Deuteronômio 34, de 5 a 7, ela diz que Moisés morreu com 120 anos e o próprio Deus o sepultou. Diz assim o texto: e assim morreu ali Moisés, servo do Senhor. E o Senhor o sepultou num vale, na terra de Moabe, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Então Moisés realmente morreu. Para confirmar que Jesus o ressuscitou, ele apareceu no Monte da Transfiguração junto com Elias. Não foi um espírito que veio falar com Jesus, mas o próprio Moisés. Tanto que os discípulos reconheceram que era Moisés e Elias e disseram: bom é estarmos aqui, porque eram físicos aqueles corpos que estavam ali conversando. E Pedro diz: vamos fazer aqui 3 tendas. Ora, não se faz uma tenda para um espírito, mas para uma pessoa física viva. E Pedro diz: façamos uma tenda, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Elias representava as pessoas que não morreriam e seriam transformadas e levadas para o céu. E Moisés representava aqueles que morreriam e seriam assim ressuscitados e transformados para subirem para o céu. Então, dessa forma, com este fato consumado, podemos dizer e crer que a ressurreição é um milagre de Deus. O diabo reclamou o corpo de Moisés e não a sua alma. Jesus disse: tenham medo daquele que pode pegar o corpo e a alma e jogar no inferno. A alma significa aqui a pessoa em sua espiritualidade, em sua consagração. Se o diabo conseguir nos levar para os caminhos errados, ele mata tanto o nosso corpo físico como a chance de ressurreição. É isso que Jesus diz: tenham medo daquele que pode matar o corpo e matar a chance de sua ressurreição. Inclusive, Ellen White, comentando sobre a ressurreição de Moisés, ela diz que o diabo reclamou que Jesus não poderia ressuscitar Moisés, porque o pecado de Moisés era o mesmo pecado dele. Moisés foi presunçoso quando bateu na rocha. Moisés quis ser igual a Deus. Então o diabo disse: então eu também quis ser igual a Deus. Se você perdoar Moisés e o levar para o céu, tem que me perdoar também. Mas uma coisa o diabo não contava: Moisés havia oferecido muitas vezes sacrifício de cordeiro pelos seus próprios pecados. Se o diabo quisesse ir para o céu, teria que reconhecer Jesus como Salvador. E isso ele não faria nunca. Por isso Jesus disse: o Senhor te repreenda. Podemos dizer que a esperança da ressurreição é uma esperança que Jesus colocou em nosso coração através da ressurreição de Moisés. Ele teve poder e tem poder para ressuscitar qualquer pessoa que morreu nesse mundo crendo que ele é o nosso Salvador. Quando um obreiro bíblico visitou as ilhas indianas, as ilhas Andamã, encontrou um velho cego, cristão, e que estava chorando, dizendo: o que vai acontecer comigo depois da minha morte? Aquele obreiro cristão pegou o texto bíblico, leu a história de Lázaro, leu a história da ressurreição de Moisés, leu os textos do apóstolo Paulo falando da ressurreição em 1 Tessalonicenses 4,16 em diante. O rosto daquele velho cristão se iluminou e ele disse: que bênção a ressurreição, eu quero fazer parte na primeira ressurreição. E o obreiro o abraçou dizendo: irmão, creia em Jesus como seu Salvador, continue crendo. E ele vai ressuscitar o Senhor como a todos aqueles que descansarem crendo em Jesus Cristo. Aquele homem, o rosto dele se iluminou diante dessa verdade abençoadora.
Por isso, devemos nos confortar hoje com aquilo que nos acontece, com a morte dos nossos entes queridos que creem em Jesus. Jesus vai torná-los a trazer em vida para todos nós. Será o maior evento do universo, ver os salvos transformados e ver também a ressurreição dos que morreram crendo em Jesus. A ressurreição de Moisés foi um grande exemplo dessa ressurreição que Cristo fará com os seus filhos fiéis. Deus nos abençoe. Que essa crença fortaleça a nossa fé em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse modelo de ressurreição feito através da vida de Moisés. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha um domingo feliz com a sua família. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém.